é dia de Páscoa e eu quero falar exatamente sobre este tema, sobre a Páscoa. A Páscoa é celebrada pelo mundo de uma maneira muito mundana e mesmo muitos crentes tratam a Páscoa como uma coisa soft. Mas a Páscoa é uma coisa muito séria e a Páscoa tem um significado muito profundo até os dias de hoje. É por isso que, desde a primeira Páscoa, Passover, que aconteceu nos dias de Moisés até a eternidade, Deus ordenou que esta celebração fosse feita todos os anos, para que o povo não se esquecesse do que é que Deus fez e o que é que Deus quer dizer com isso. Então, para resumir aquilo que eu até já falei em lições anteriores, Páscoa aconteceu nos dias do Egito, quando o povo de Deus estava escravo do regime de Faraó, como consequência de ter abandonado a Deus, ter esquecido de Deus, ter adotado os usos e costumes do mundo e não mais fazer aquilo que são as leis e as regras de Deus. E isso traz sempre problemas para quem quer que já tenha Jesus. Quem não tem Jesus, conforme está em Deuteronômio, está debaixo de grandes maldições, chovem problemas constantemente. Portanto, aquele povo que era um povo de Deus sabia disso, não ligou a Deus, foi-se desviando de Deus até que ficou numa situação de escravatura terrível, cada vez ia pior a pior. Clamou por Deus e Deus então fez o resgate ou a libertação do povo. Para isso, primeiro ele escolheu uma pessoa, que foi Moisés, e não foi um ato rápido. As pessoas têm a mania que Deus tem que fazer tudo rápido, pensam que vão ao supermercado, compram uma coisa já feita e que Deus é assim e que Deus é nosso empregado, tem que fazer tudo conforme eu quero e já e agora, quando não, este Deus não presta. Mas não, Deus levou o seu tempo, fez com que aquela criança não morresse. Quando o faraó mandou matar todas as crianças, aquela sobreviveu. Depois ele seria o próximo faraó, veio a descobrir que ele tinha uma descendência dos hebreus e por isso da escravatura. E ele escolheu Deus e não riquezas do mundo, riquezas, o poder e a fama de ser um futuro faraó, dono daquilo tudo. Teve as suas consequências, foi expulso, foi parar ao deserto e lá Deus se encontrou com ele e o chamou. Aí ele teve que vir de volta e foi enfrentar o seu pai adotivo, o faraó, com um recado a Deus: deixa-me o povo ir em liberdade para servir a Deus. O faraó fartou-se de rir, pensou: o homem está mesmo maluco, coitado, abandonou tudo isto e agora vem com esta conversa. E então começaram as pragas do Egito. As pragas do Egito foram 10, muito conhecidas como as pragas do Egito. A primeira foi o sangue. Quando Moisés mandou tocar na água, a água transformou-se em sangue e isso quer dizer que o Deus da fertilidade se deixou de atuar. Estas pragas tiveram um grande objetivo, que era mostrar ao faraó a sua ancoragem, que era o seu regime, que os deuses dele não serviam. Que há um Deus que é o Todo-Poderoso, é esse que temos que seguir. E, portanto, nessas confrontações entre Deus e o faraó, Deus tinha a todo o tempo um grande objetivo. É que o faraó se arrependesse dos seus deuses, se arrependesse do seu mau caminho de fazer escravatura, dos seus crimes de tudo, e se voltasse para Deus e que deixasse o povo também servir a Deus. E isso é uma coisa muito importante, porque não é que Deus é mau e que criou aquelas pragas para trazer morte e desgraça, mas eram avisos constantes de que quem não anda e não obedece a Deus
tem que sofrer consequências. Eu acho muito interessante que pessoas do mundo acham que esse Deus não pode ser assim, que ele tem que ser um bonzão, ou seja, um palerma. Mas aceitamos que quando o governo castiga uma pessoa por não pagar impostos, ou por roubar, ou por seja o que for, isso está certo. A pessoa tem que sofrer consequências. Mas com Deus não há consequências, porque Deus tem que ser um Deus sempre bom, um empregado de todos, um Zé Banana, está ali para curar, para dar dinheiro, para obedecer. Oh Deus, faz isto, e Deus tem que fazer. Não, esse Deus não existe. O verdadeiro Deus é um Deus que, quando castiga, é porque ama a pessoa, porque é mais vale ser castigado aqui na terra do que depois ir eternamente para o inferno. E Deus queria mostrar aos poderosos, e hoje é a mesma coisa, que tudo o que eles têm como deuses não vale nada. Hoje, os deuses dos dias de hoje são o quê? A medicina, a ciência, a economia, está a ver? Tudo isso que esses faraós dos dias de hoje, governantes dos dias de hoje confiam, afinal de contas, não está a valer de nada perante uma coisa microscópica, que é um vírus do Covid-19. E Deus quer mostrar não só aos poderosos que, afinal de contas, os deuses da medicina deles não são tão poderosos assim. Por isso toda a gente está em quarentena de casa, já faz um mês, vai ter mais um mês ou meio mês no mínimo, para mostrar que afinal de contas esses deuses não prestam. Esses deuses não estão nada a ver com o Deus verdadeiro. E não é só para mostrar aos faraós dos dias de hoje, mas aos anticristos e também aos crentes, porque muito crente está exatamente na mesma posição que os crentes dos dias de Moisés. Já tinham absorvido os usos e costumes do mundo, as modas, as regras, as leis, esquecendo as leis de Deus, se afastando, ficando mornos e até já nem fazendo quase nada daquilo que é de Deus. Portanto, é um aviso. A primeira praga foi o sangue, em que a água se transformou, a água do Nilo ficou transformada em sangue, e foi uma derrota muito dura contra a religião egípcia, que venerava aquela água como um deus. Depois vieram as rãs, que eram também, por incrível que pareçam, símbolos sagrados no Egito. Um deus egípcio, que significava não sei o quê, sei lá que mais. Depois vieram os piolhos, foi uma coisa horrorosa, porque o pó da terra se transformou em piolho e infestou o gado e toda a terra do Egito, e os magos, os poderosos, os religiosos, os sacerdotes da altura já viram que contra este Deus não existe tal coisa. Está a ver, os deuses antigamente, os magos, tipificavam não só a parte religiosa, mas a parte científica, a parte de medicina, a parte legal. Todas essas deuses dos dias de hoje estavam aqui representados, e eles não conseguiram fazer face à praga dos piolhos, e não se voltavam para Deus. E, portanto, Deus disse: Moisés, vai dar mais um recado, voltem-se para Deus, arrependam-se e deixem o meu povo ir servir a Deus. No mínimo, deixem o povo ir servir a Deus. Mas eles não. Continuam, como nos dias hoje, teimosos a acreditar na ciência deles, não querendo nada com Deus, permitindo leis que são abomináveis para os olhos de Deus, como homem com homem, mulher com mulher, sendo eles próprios corruptos, juízes que, em vez de fazer justiça e obedecer à própria lei, eles próprios fazem coisas criminosas, como está à vista. Deus expôs os juízes do topo de Portugal, que, em vez de defender o povo, permitem que os bancos sejam roubados, e depois o próprio povo tem que pagar, através de impostos, essas coisas aos bancos. Veja só. E agora, quando o povo precisa de dinheiro, o banco não dá de volta aquilo que tirou. Isto é também um aviso para as pessoas que confiaram nesses deuses, nos deuses das leis, nos deuses dos políticos, nos deuses da justiça e por aí fora. É uma mensagem muito poderosa a Páscoa. É um alerta. Deus está a dizer assim: confias em quê, afinal? Nesses deuses? Olha o que é que eles estão a fazer. O caso das moscas. Foi tudo infestado
E mais uma vez, os deuses do Egito não conseguiram travar aquela peste. Não é, e eu repito, não é que Deus estava a querer matar. Se Deus quisesse matar todo mundo, acabava com tudo. Mas era uma repreensão severa. Era um alerta: olha, o teu Deus não serve, olha, não dá, olha para mim, segue a mim e no mínimo deixa o meu povo ir servir-me. Mas não, eles não quiseram saber disso para nada, tiveram uma data de pragas, até que a última foi uma coisa terrível. Os primogênitos de todas as pessoas do Egito e o gado, tudo isso, iam morrer. Deus avisou que ia fazer isso. E ainda houve pessoas que não eram hebreus, não eram crentes, acreditando, ainda se salvaram, porque entraram nas casas dos crentes. E conforme Deus mandou, o que é que eles tiveram que fazer? Um sacrifício, que consistia em cada casa de cada crente, tinha que haver um sacrifício em que um cordeiro sem manchas era sacrificado. E o sangue do cordeiro era barrado na parte de cima, de baixo, esquerda e direita da porta. E isso era um sinal para que o anjo da morte, ao passar por todo o Egito, visse: ali não pode entrar, porque estas pessoas têm uma aliança com Deus, têm um pacto com Deus, ali não entra. E, portanto, todo aquele que acreditava em Deus estava protegido por este pacto com Deus, e até descrentes ou pessoas que eram do mundo, eram egípcios, acreditando neste Deus e vendo que de facto os deuses do Egito não tinham poderes, então eles também entraram nessas casas, se refugiavam dessa praga e salvaram-se. E portanto isto é muito importante, porque hoje as pessoas fazem uma Páscoa que é uma brincadeira, né? Ovos da Páscoa, chocolates da Páscoa, coelhos da Páscoa, enfim, olha, uma irritação para Deus. O que é que a Páscoa tem a ver com isso? O que é que a Páscoa tem a ver com o comércio do chocolate, com festas do mundo? Não tem nada a ver. A Páscoa é uma celebração daquilo que aconteceu nos dias de Moisés, para nós nos lembrarmos de Deus, para nós nos afastarmos dos deuses deste mundo, para nós não acreditarmos nos deuses deste mundo. Ouça, Deus não é contra a medicina. Toma nota do que eu estou a dizer. Deus não é contra a ciência. Ele é o criador de tudo que é bom. Medicina é bom. Medicina é boa. A ciência é boa. Mas para lá, fazer disso um Deus está absolutamente fora de questão perante Deus. Nós temos que pôr Deus em primeiro lugar. Não é abandonar Deus, não ligar nenhuma a Deus, ofender Deus, insultar Deus, não querer nada com a casa de Deus, mas querer com essas coisas que Deus fez, com as coisas que são de Deus. As pessoas esquecem-se que vamos morrer. Todos vamos morrer. E esquecem-se que um dia acabou-se tudo. Não leva daqui nada. Para onde é que vamos? Jesus foi bem claro e disse: uns vão para o céu, outros vão para o inferno. Não é que Deus quer levar as pessoas para o inferno? Não. Jesus foi bem claro. Jesus disse: eu vim para dar vida. O diabo é que veio para matar, roubar, destruir. Então, porquê que existe o inferno? Para aquelas pessoas que são teimosos, são obstinados, são anticristos, não querem nada com Deus e ainda por cima ofendem a Deus. Então não têm chance. E Deus diz que todos pecamos. Não há um justo sequer à face da terra. Não há nenhum. Deus, o juiz supremo, um dia vai levar-nos a prestar contas. E se não tivermos um substituto, vamos ter que pagar a sentença. E perante Deus só há um substituto legal, que é Jesus Cristo. Nem no céu, nem na terra, há outro nome pelo qual podemos ser salvos, a não ser através de Jesus Cristo. Então, aquelas pragas foi por um lado, castigo, foi um aviso, foi um alerta, foi destruir, desonrar os deuses que aquela gente tinha feito, e foi uma demonstração de que esses deuses, afinal de contas, não têm poder nenhum. Quando chegou a 10ª praga, foi uma coisa muito, muito forte, porque o Deus deles, a ver, os sacerdotes da religião deles, não conseguiu parar
à morte dessas pessoas, nem as conseguiu ressuscitar. E isso foi um golpe tão fatal que o faraó de repente viu, de facto, eu estou cada vez pior, toda a gente vai morrer, vamos ficar sem nada, e chamou Moisés e disse: saiam, levem tudo que quiserem, que nós já dobramos os joelhos. Será que é preciso chegar a esse ponto para certos governantes entenderem, para certas pessoas que estão em poder entenderem, para certas pessoas que são empregados entenderem que os deuses deles não chegam, não servem? Se calhar é preciso. Às vezes é preciso chegar bem ao fundo do poço para pensar assim: afinal de contas eu preciso de Deus. Infelizmente há pessoas que é assim. Então, meus amigos, o propósito foi esse. E a Páscoa celebra essa situação que aconteceu. Depois que o faraó constatou e os seus dirigentes viram que ficaram de rastros perante o verdadeiro Deus, aconteceu o seguinte: foi o êxodo. O povo de Deus, os crentes, saíram da escravatura, saíram daquela maldade, saíram daquele regime do mundo, regime dos anticristos, do regime mundano. Saíram com mão forte de Deus para irem para a terra prometida. E isto agora é uma palavra muito importante para todos aqueles que são crentes. Você tem que sair do Egito, tem que parar de acreditar nas modas, no sistema do mundo. Eu acho admirável como é que há comentadores políticos que dizem que acreditam na justiça perante tantas injustiças, perante os juízes do Supremo que cometem verdadeiros crimes, etc. É porque eles são certamente ou ingênuos, que eu acho que não, ou são pagos para dizer essas coisas. Não há outra justificação para aplaimar, para acalmar o povo. Mas você que é do povo, ouça, preste atenção, veja lá o que é que eles estão a fazer. É vez após vez, roubam-lhe, cortam-lhe as pensões, cortam os direitos que você tem. Não dá para ver que esses deuses que não servem, não está a ver as consequências, mas volte-se para Deus. Agora, uma coisa para os crentes: a todo o tempo, quando foi, por exemplo, daquelas pragas, essas pragas atingiam as pessoas do Egito. Mas não é que não atingiu o povo de Deus. É impressionante, não atingiu o povo de Deus. Aquelas pragas nunca atingiram o povo de Deus. Ou também aquelas pragas não atingiram o povo de Deus. A ver? Havia escuridão, as trevas, sobre a região onde moravam os egípcios, mas onde moravam os escravos, os crentes, não havia escuridão. As moscas, os rebanhos dos descrentes morreram, mas dos crentes não morreram. Não dá para ver. Era isso que o faraó via e se insurgia. Como é que os meus deuses não me safam? E aquela gente que são os Zé Ninguéms, os pobretanas, os aleluias, os crentes da banana, como é que eles chamam também? As seitas, está a ver? Chamam isso tudo. Mas na casa do crente que era verdadeiro, nada de mal acontecia. E quando veio a última praga, foi fatal. Ninguém morreu. Aquele anjo da morte não atingiu nem sequer a uma pessoa daqueles que estavam dentro de uma casa protegida com o sangue do Cordeiro. Esta é que é a grande mensagem da Páscoa. A verdadeira Páscoa é isto. Não é ovos, não é aleluias, que Deus é bom, que tudo bom. Claro que Deus é bom e tudo bom, mas Deus está-nos a avisar. Então, mas você não acha, Sr. Apóstolo, que Deus é mau porque faz essas coisas? Não! Ele é bom, porque mais vale você ser, vamos dizer, repreendido aqui na terra, que ir viver para sempre no inferno. Você não está a entender? Veja só, nós humanos até temos centros de reabilitação. Há pessoas que são presas para não estragar a sociedade, não afligir, não danificar a sociedade, e são colocados em centros de reabilitação. E você acha que isso é mau?
Eu acho que não. Você não sabe que um pai ou uma mãe que não corrige o filho, ele é um mau pai, porque o filho vai andar de qualquer jeito, vai ser amanhã um Zé Ninguém? Então Deus está a lhe dizer o mesmo. Esta Páscoa é isso que quer dizer. Deus está-nos a repreender. Será que nós estamos a ouvir a Deus? Estamos a entregar a vida a Jesus? Andamos com Deus? Obedecemos às leis de Deus? Não. Veja só quais são os deuses que andam por aí. É a bruxaria. Os centros espíritas, é o oculto, é as organizações secretas onde se fazem coisas secretas, é idolatria. Deus diz para não fazer idolatria. Os 10 mandamentos, logo o primeiro diz para não fazer o que se faz em Fátima, em Portugal, o que se faz em toda a parte do mundo. É tão interessante, antigamente não havia internet. Então, essa gente inventou uma Virgem Maria em cada país. Uma Virgem Maria em Portugal é branca, o outro é de cor, o outro é assim, o outro assado. Há uma para cada gosto de cada nação. Se você for comparar, vai ver que é impressionante. Como é que é possível? E a todo o tempo Deus diz para não fazer. E diz que traz consequências para essas pessoas, seus filhos, até à 4ª geração. Mas as pessoas não ouvem. Está a ver? Por isso eu escrevi o livro A Origem dos Problemas. Mas isto tudo são os deuses deste mundo. Nós temos que nos voltar para Jesus. Então, agora, o que é que acontece? Quando o povo, quando Deus acabou a 10ª praga, o faraó não aguentou mais, foi uma coisa mesmo, ele ficou de rastro, todo o povo ficou de rastro, verificaram que afinal há um Deus e esse é que manda. Deixaram o povo ir. Deus fez uma coisa. Fez com que as pessoas do mundo, os egípcios, dessem de prata e ouro ao povo. E o povo então começou a jornada do êxodo. Sair daquela situação de escravatura. E isto nos diz, aquilo que eu disse ontem também, hoje à noite vou continuar esta lição, que quando nós andamos com Deus, podemos estar numa situação de escravatura, mas Deus nos liberta dessa escravatura. Deus nos transforma. Deus faz com que haja transferência de riquezas dos maus para os bons. Não é para nós andarmos aí ricalhaços, não é para nós andarmos aí com casas e anéis, mas para nós servirmos a Deus, para nós fazermos a vontade de Deus, para nós trabalharmos, ajudando Deus a ganhar mais pessoas para Jesus Cristo. Esta Páscoa, o que é que nos diz nos dias de hoje? Que quando aquele povo sacrificou o cordeiro, estava a pedir a Deus, ó Deus, aceita que seja este cordeiro que não fez mal nenhum, o que é que ele fez? Ele é inocente. Aceita a morte dele nas vezes da minha morte. E isso era uma coisa que já vinha de antes. E eles celebraram mais uma vez a morte do cordeiro. E Deus, quando disse a Moisés que todo mundo ponha o sangue do cordeiro na porta, cima, baixo, esquerda e direita, mandou também que eles comessem a carne de certa maneira e que estivessem de pé, mala pronta, para depois saírem de imediato daquela escravatura. E foi o que eles fizeram. E então, depois desta situação, o faraó disse, saiam que já não quer nada com vocês. Eles começaram a andar, a pé, com mulheres e crianças, com o seu próprio gado, devagarinho, com as suas malas, e saíram. E foram andando, mas não é que o faraó lhe deu uma raiva. Não é que alguns dos seus colaboradores começaram a dizer, tu foste envergonhado, tu foste derrotado por Zé Ninguéns, para aquela banda de pessoas dos aleluias, para aquela seita, para aqueles pobretanas. E o orgulhoso do faraó disse, é isso mesmo, não pode ser, tem que ir buscá-los, trazê-los de volta para a minha escravatura, para o meu sistema, para a minha política, para o meu regime. Nada de igrejas, nada de facilitanças, tudo aqui de volta. E foi com o seu exército, cavalos,
cavaleiros, chariotes, ou como chama aquilo, carros de combate, para ir buscar um povo que estava a pé, mulheres e crianças e gado. Encontraram-se à frente do Mar Vermelho. Humanamente falando, o povo de Deus não tinha uma sequer chance. Tinha o mar pela frente, montanhas por outro lado, o exército de Faraó ali para os apanhar. E então o que sucedeu? Moisés clamou a Deus e Deus disse: pega nessa tua vara, toca na água. E feito isso, Deus abriu ali o Mar Vermelho. Deus fez um caminho que não estava lá. Jesus, sabe como é que se chama? Não é o Francisco. Jesus não é o Manela. Não é o Silva. Jesus chama-se Eu Sou o Caminho. Eu sou o caminho. Quer dizer que Ele faz um caminho onde não há caminho para ti hoje. É isso que é Jesus Cristo. Então, Deus abriu o caminho, abriu o Mar Vermelho e o povo de Deus foi andando. A pé, devagarinho, com mulheres e crianças e gado. Como é que o exército do Faraó não conseguiu atingir o povo? Porque, mais uma vez, Deus foi Deus. Está na Bíblia, Deus pôs luz para a frente, para o povo ver o caminho, não tropeçar nas pedras e etc. E pôs trevas, escuridão para trás. O exército do inimigo não conseguia ver. E até partia-se-lhe as rodas porque não viam, batiam nas pedras e por aí fora. É isso que Deus faz a todo aquele que anda com Deus e está em aliança com Deus e tem o sangue de Cristo barrado no seu coração. Então, devagarinho foram andando e quando o povo todo passou o Mar Vermelho, o exército estava lá no meio. Não desistiu. O exército do Faraó, os faraós, muitos faraós são arrogantes, não desistem. Não desistem. Veja como nos dias de hoje, como é pandemia, como está tudo no chão, está tudo partido. Quem sabe o que é que vai ser o futuro? A CE continua arrogante, não cede nem um milímetro, pensa que vai vender como de antes, vai vender a quem se não há quem vá comprar. Está a ver o paralelo? Está tudo em casa derrotado e eles com mania que vão continuar com as mesmas coisas, não, nunca mais vai ser o mesmo. A arrogância dos poderosos, é isso que Deus está a fazer também hoje. Então, quando chegou, o povo saiu do Mar Vermelho, Deus disse: Moisés, pega na vara, toca na água outra vez. E Deus fechou o Mar Vermelho. E então todo o exército do inimigo ficou afogado. Meus amigos, quando alguém se entrega a Jesus Cristo, acontece a mesma coisa. Quando alguém então vai ao batismo nas águas, os demónios que o apoquentavam, os demónios da família, tudo aquilo que o diabo intentava contra a pessoa, fica afogado. Daí a importância do batismo. E depois então o povo foi em direção à terra prometida. E claro, hoje eu não vou falar sobre isso, mas houve aqueles que não queriam nada com Deus, aqueles que queriam voltar a Deus, aqueles que se rebelaram. Enfim, houve de tudo, como nos dias de hoje. Até que chegaram às portas da terra prometida. E mais uma vez houve os murmuradores. 10 murmuradores, 10 líderes, 10 espiões eram os líderes. Eram 12 ao todo. Vieram com uma reportagem, e Deus fartou-se deles e diz: estes 10 líderes, que o seu povo que murmurou, nunca acredita em nada, é sempre contra as minhas regras, prefere as coisas do mundo, não entram na terra prometida. Vão comer pó e pedra e paus até morrerem. E os outros 2 tribos, líderes com as suas tribos, com as suas igrejas, vamos assim dizer, nenhum morreu, nem ficou velho, nem cansado. Quando os outros morreram, então eles entraram na terra prometida, ocupada por inimigos, pelos poderosos. Mas Deus tirou o poder a esses poderosos, transferiu riquezas para os crentes. É hora do crente entender o que é a Páscoa. É Deus tirar aos ímpios, aos injustos, depois de os avisar 1001 vezes. Não querem nada com Deus, ainda fazem guerra a Deus e aos seus crentes. Deus lhes tira as coisas já neste tempo. É hora do crente entender isto. É hora do homem e mulher de negócios que é crente entender que também você tem uma chamada. Não é para enriquecer, mas é para fazer a obra de Deus. Isto é que é a Páscoa verdadeira, meu amigo. A Páscoa verdadeira é isso.
E sabe uma coisa? Quando Jesus veio à terra, ele sabia, eu sou o Cordeiro. Ele disse, eu sou o Cordeiro enviado por Deus. Porque Deus tinha um plano. Vou acabar com a cerimónia de cada família ter que matar um cordeiro, volta e não volta. E Deus vai enviar um só, único para sempre, Jesus Cristo. Por isso, quando Ele estava na terra, tinha que celebrar também a Páscoa. Por isso chamou, ou mandou preparar a Páscoa e que foi simultaneamente a última festa da Páscoa e a primeira Santa Ceia. Está a ver? Porque ele, Jesus, era o cordeiro que ia ser sacrificado na cruz para tomar os nossos pecados, as nossas doenças, pobreza, tudo ser cravado na cruz. E repare o paralelo. Quando puseram Jesus na cruz, Jesus ficou com sangue na cabeça, nos pés e nas mãos. Está a ver? Quando alguém se entrega a Jesus, o sangue de Jesus fica barrado na porta do seu coração. A pessoa fica uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passam. Você fica liberto das maldições deste mundo. Passa a ser verdadeiramente um filho de Deus. Não é só uma criatura ou um filho de Deus. Tem os direitos às bênçãos de Deus e à proteção de Deus. Você pode ser insultado, pode lhe chamar o que quiserem, mas se você optar por andar com Deus, você vence sempre. As maldições não podem entrar na sua vida. Salmo 91, 1000 podem cair à sua esquerda, 10.000 à sua direita, você? Não, porque Deus é consigo. Está a ver o paralelo com a Páscoa? É como nos dias de hoje. E então Jesus, ao celebrar a Páscoa, disse, e agora estás aí tão caladinha? Pastor. Vais me ler, se faz favor, a parte em que Jesus falou da Santa Ceia. A Santa Ceia está aonde, Cristal? Em Marcos, por exemplo, em Marcos... Podes ler Lucas, por favor, Lucas 12. Lucas 12. Enquanto a Cristal lê... Enquanto que eu estou à procura. A procura, lê lá, Sim. que eu vou beber água, estou cheio de sede. Então, Lucas 12, versículo 14. Então vai. Não sei, eu acho que não é esta. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa. Sim, mas aqui não dá isso. Então se calhar enganei-me. Se calhar não é Lucas 12. Bem, Sim. eu vou ler Sim. uma transcrição que eu pus Pronto, aqui. é isso. Tu também tens aí. Também tem então, a lê lá. transição, sim. E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele... Pôs-se Jesus. à mesa e com ele os apóstolos. E diz-lhes, tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de minha paixão. Pois vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, havendo recebido um cálice e tendo dado graças, disse, tomai-o, reparti-o entre vós, porque vos digo que desde agora não mais beberei do fruto de videira até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por nós, fazei isto em memória de mim. Semelhante depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo pacto, aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Agora reparem bem no que está aqui escrito. E vocês ponham aqui o cálice que a gente já vai tomar a Santa Ceia, já vou explicar. Jesus disse, este sangue é, este cálice de vinho, é o novo pacto em meu sangue. A ver? O que é isto? Deus antes tinha feito vários pactos com o homem. Por exemplo, com Abraão, com Noé e por aí fora. Mas o homem sempre quebrou os pactos, desobedecendo a Deus. E por isso ficava outra vez amarrado às maldições e ao diabo. Então o que é que Deus fez? Fez com que Jesus fosse o novo mediador. Aquele que nunca iria falhar.
É por isso que em Hebreus fala exatamente isso. Não vou pedir para abrir, senão não saímos daqui. Diz que Jesus foi um mediador do melhor pacto, porque antigamente era um pacto entre Deus, que está no céu, e um homem pecador. Agora, Jesus não peca, nem nunca pecou, e agora está no céu, e esse pacto continua verdadeiro. Esse pacto de sangue, aliança de sangue, aliança entre Deus, que não muda, e o ser humano. Já não é feito com um homem qualquer, é feito com Jesus, que nunca falhou. E esta Páscoa que Jesus celebrou, como eu disse, foi a primeira Santa Ceia. Jesus disse, pegou no pão, partiu ao bocadinho, deu aos seus discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. O que é que ele estava a falar? Claro que não é corpo nenhum. Estava a se referir ao simbolismo, que aquele pão tipificava a carne do cordeiro do antigamente, que eles tinham que comer porque carne dá força para uma viagem longa. E o vinho tipifica o sangue do cordeiro. E esse vinho, tipifica o sangue, tem um simbolismo mega importante. Porque é no sangue de Cristo, que antigamente era o sangue do cordeiro, Jesus agora é o cordeiro de Deus, ele é o selo, a ver, que fica, com o qual Deus sela uma pessoa, a ver, é o carimbo de Deus, o carimbo sagrado. Antigamente os reis tinham, como é que chamava aquilo, lacre. Sim. Tinham lacre. Eu, quando tirei o curso de engenharia civil, deram-me um documento, por acaso em papel de papiro, caríssimo, eu paguei, e tinha um lacre com uma fita, lacre da universidade, para dizer que sim, que eu estava certificado como engenheiro. E Deus faz esse lacre, esse carimbo, com o sangue de Cristo. A ver? Isto é tão importante porque, veja uma coisa, quando Jesus morreu, ele foi ao inferno pagar a sentença que você e eu devíamos pagar, é um ato legal. E depois Jesus ressuscitou, a ver? E o corpo de Jesus está no céu, como um documento legal para sempre. Com o sangue, com o buraco nas mãos, para ser não um documento em papel ou papiro ou o que é, nem com tinta humana, mas com o sangue de Cristo. Para dizer o quê? É isso que é importante. Para dizer que todo aquele que tiver entregue a vida a Jesus e permanecer fiel a Jesus, esse está em pacto com Deus. Esse tem proteção divina. 1000 pode aqui à sua esquerda, 10.000 à sua direita, você não. Por isso é que eu disse, no Egito, quando aquelas pragas atingiram o Egito, o povo de Deus não sofreu coisa nenhuma. Nada. Porque estavam em pacto. Era um pacto. E era para Deus também mostrar, tanto aos faraós, como aos egípcios que não tinham esses deuses, que afinal de contas os deuses deles não safavam, mas quem tem Deus verdadeiro estava em pacto, esse não sofreu. Estás a ver? E portanto, quando hoje nós fomos tomar a Santa Ceia, cujos elementos estão aqui assim, o que é que isto tipifica? O mesmo que nos dias de Jesus tomar aquela Santa Ceia. Este pão, nós combinámos que quem acreditasse, quem quisesse fazer Santa Ceia connosco, ao vivo, que fazia. Então eu disse, não é? E certeza que há de haver milhares de pessoas com um bocado de pão em casa, com um bocado de vinho, é verdade, e se calhar está com a sua esposa, está com a sua família, para celebrar a Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? Santa Ceia é celebrar o pacto que temos com Deus. É celebrar o pacto em que você, a sua casa, está barrado com o sangue do Cordeiro no seu coração e por isso o anjo da morte, a maldição não pode bater à sua porta. Você é uma pessoa diferente. Não é por fora, mas por dentro. Dá uma coisa, as pessoas do mundo
têm deuses. Como eu já disse, tem muitos deuses. O Egito também tinha muitos deuses. Mas esses deuses, perante um vírus tão ínfimo, tão pequenino, chama-se o coronavírus 19, está tudo de rastos, está tudo de joelho, está tudo assustado, está montes de pessoas a morrer. Aquilo não há ciência que vença, não há finanças. Aquilo ataca todos. É preciso uma pessoa prestar atenção. Espera lá. Afinal, esses deuses não servem. E agora, com a economia como ela vai acontecer, onde é que estão esses deuses do mundo? Os economistas, os políticos, por aí fora. É a hora da gente voltar-se para Deus e acreditar no único Deus que supre todas as necessidades, no único Deus que nos protege, no único Deus que é capaz de nos abençoar, no único Deus que faz com que eu não seja atingido pelas maldições, mas que as bênçãos venham ter comigo. Este é o grande recado. Este é o significado da Santa Ceia. Agora, Jesus disse, e há bocadinho a Cristo leu, que Jesus disse, celebrai, este cálice é o novo pacto ou aliança em meu sangue. Por que é um pacto? O que é um pacto? Um pacto é uma aliança, neste caso entre Deus e cada um de nós. Quando nós casamos, fazemos um pacto, que o marido diz que não vai mais olhar ou querer outras mulheres e vice-versa. Decidimos andar juntos, sermos um só. O que é meu é dela, o que ela é dela é meu. E nós fazemos uma vida em comum, construímos uma vida em comum. Isto é um pacto. O pacto com Deus é a mesma coisa. Só que imagina só, o pacto com Deus significa que tudo que é de Deus está ao meu dispor. Mas para isso ser válido, eu também tenho que ter tudo que é meu, estar disponível para o serviço de Deus. Quando nós entendemos que é um pacto com Deus, a gente não vai hesitar. Tudo que é meu tem que estar ao dispor de Deus. Ah, mas então se Deus pedir a minha casa, quer dizer que eu tenho que dar a casa para quem Deus mandar? É. Ah, mas quer dizer que se Deus mandar dar o dinheiro que eu tenho na minha conta bancária, eu tenho que dar? É. Ah, quer dizer que se Deus mandar dar o meu carro para a igreja, eu tenho que dar? É isso tudo. Ah, mas então como é que é? Sei lá, você não está a entender. O que é que você tem comparado com o que Deus tem? São trocos, é lixo, é uma miséria, é uma desgraça. O que é que você é? O que é que você tem comparado com aquilo que Deus tem? Não dá para entender. Quando nós trocamos tudo que temos e que somos por aquilo que Deus é e que tem, quem é que fica a ganhar? Somos nós. Você acha que Deus precisa de si ou precisa de mim para alguma coisa? Não! Deus faz este pacto para nos ajudar. Mesmo quando nós somos atacados. Quando somos atacados por maldade, porque nos querem fazer mal, porque nos querem roubar, porque eu não consigo vencer, se eu for pedir ajuda a Deus, lembrando a Ele o pacto, quem é que fica a ganhar? Somos nós. Cristo, lembra lá aquele exemplo do Josafá. Explica lá em um minuto a história de Josafá e o pacto que eles invocaram e o que é que sucedeu. Então, Josafá estava diante de um ataque. Diante de um ataque de 2 ou 3 exércitos, reis, que queria o atacar. Então, humanamente, ele não tinha força nenhuma. Ele, pronto, e sabia. Então, ele clamou a Deus. Ele clamou o pacto. Ele diz, Deus, nós temos um pacto contigo. Nós não somos um povo qualquer. Entretanto, nós não temos esta força. Precisamos mesmo que tu agora entres, fazes a tua parte. Entretanto, Deus fez isso. Deus fez o parte dele. Então, ele até diz ao povo, olha, vocês nem têm força nenhuma, nem vale a pena. Sai do caminho. Sai do caminho, fica aqui. Que a guerra agora é minha, diz Deus. A guerra é minha, eu vou resolver isso. Vocês ficam a adorar a Deus e eu vou resolver isso. Então, ele
fez que os exércitos iam lutar uns com os outros, então se mataram eles, si próprios. E o povo de Israel não fez nada, apenas estava a adorar a Deus, enquanto Deus fez a guerra. Exato. Ou seja, veja bem, Josafá era um rei bom de Deus. Inimigos cheios de raiva, anticristos, queriam roubar e matar o povo de Deus. Ficar com aquilo que era deles. Então o que é que Josafá fez? Foi o que a minha mulher explicou. Foi com Deus e o seu povo e disse: Senhor, nós estamos em pacto, mas eles não estão. E portanto, eu estou a invocar o pacto, a aliança que temos. Quem é que eles são? Aos nossos olhos eles são grandes, mas para ti não é nada. Então, em nós não há forças. Nem sabemos fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti, no pacto. E Deus disse: ah é? Então sai do caminho que então agora a guerra é minha. E Deus fez o que Cristo lhe disse. O exército número 1 começou a lutar contra o número 2, 2 número 3, 3 número 1, mataram-se todos. E depois as riquezas deles todos ficaram para quem? Para o povo de Deus, que só cantava louvores a Deus. Está a ver o paralelo com os dias 2? Está a ver o que quer dizer a Páscoa? O que quer dizer a Santa Ceia? É isso que quer dizer. Eu estou em aliança com Deus. Eu estou em aliança com Deus, não sou protegido, mas fico abençoado. E Deus vai tirar coisas poderosas que não quer nada com Deus. Deus dá uma chance a todos. Deus avisa a todos. Deus ama a todos. Até ama o pecador, claro. Mas chega um ponto, Deus diz: chega. E portanto, se você hoje disser: eu sou um filho de Deus, eu ando com Deus, eu quero estar em pacto com Deus, eu quero as leis de Deus, eu ando neste mundo, mas eu não sou deste mundo. Eu quero servir a Deus. Eu quero ganhar almas para Jesus. Eu quero ser um vaso de honra nas mãos de Deus. Então você pode tomar a Santa Ceia. Jesus disse que a Santa Ceia era isso que queria dizer. Então, agora, eu já expliquei o que quer dizer o vinho, o que quer dizer o pão. E você tenha isso agora preparado à sua frente. Porque quando nós tomamos a Santa Ceia, o que vai acontecer é que o poder de Deus vai entrar na sua vida. O poder de Deus vai entrar na sua vida. Você sabia que há muita gente que fica curado instantaneamente quando é tomada a Santa Ceia? Você sabia que há muitos empresários que de repente começam a ter ordens, como é que se diz, encomendas? Começam-lhe a pagar. Podia-lhe contar um monte de histórias. Estou-me a lembrar uma vez um homem de negócios foi numa viagem comigo e ele estava mesmo muito mal. Eu disse: venha comigo e toma a Santa Ceia, faça o que eu digo, você vai ver. Na primeira paragem onde parámos, recebeu telefonemas a dizer que pessoas que lhe deviam, ele já tinha esquecido, deviam tanto dinheiro há tantos anos que não tinha como ele ganhar esse dinheiro de volta. Pagaram-lhe cash. É o pacto de sangue. E por isso, meu amigo, você que desta hora já está preparado, pegue nesse pão, Cristo também. Levante o pão diante do trono de Deus. Estamos aqui num ato solene. Para Deus não há distâncias. Deus está aí, está aqui, está em todo lugar. E ao celebrar esta Páscoa, esta Santa Ceia, nós vamos dizer a Deus que estamos em pacto. Vamos dizer a Deus do nosso coração, estamos a dizer a Deus que não queremos outros deuses. As outras coisas não são deuses. Só há um Deus verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. É o Salvador. E por isso tome este pão e diga assim: Senhor Jesus, eu estou em pacto contigo. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Salvador. Tu és o meu Salvador. Tudo que há em mim. Tudo que há em mim. É teu. É teu. Está ao teu dispor. Está ao teu dispor. Tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. Tudo que eu sou. Tudo que eu sou. Todas as minhas forças. Todas as minhas forças. Estão 100%. Ao teu dispor. Porque estou em aliança. Estou em pacto. Estou em pacto. E agora ao tomar este pão, recebo o teu poder. Para a minha caminhada neste mundo. Amém. Amém. Toma o pão.
Levanta o cálice. Põe nós dois juntos. Feche os olhos e diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, ao tomar este cálice de vinho, ao tomar esse cálice de vinho, eu entendo que ele tipifica ele tipifica o sangue da o cruz. sangue da cruz. O sangue O sangue como símbolo do como pacto. símbolo do pacto. O selo. O selo. E Senhor E Jesus, Senhor Jesus, eu acredito eu acredito que o teu sangue está que o teu barrado sangue está barrado na porta do meu na coração porta do meu coração. e por isso o anjo da E morte por isso o anjo da morte não pode entrar. não pode entrar. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Estou em pacto. Estou em pacto. Tenho direito Tenho direito às grandes às promessas de grandes Deus. promessas de Deus. Amém. Amém. Toma o vinho. Enquanto isso, vamos cantar um hino que diz: olhar somente a ti, Senhor. É um hino que eu aprendi há muitos anos atrás, que ainda hoje mexe comigo no meu coração. Olhar somente a ti e não olhar atrás. Meu amigo, nunca olhe para trás, nem para a esquerda, nem para a direita. E não seja como alguns crentes, que são uns crentes deslavados. Ah, não vou à igreja porque o fulano fez. Não vou à igreja porque o ciclano que disse que fez. Você vai à igreja por causa do fulano que tal ou por causa de Jesus Cristo? Quando Jesus vier buscar os que são dele, você não tem nada a ver com ninguém. É você e ele. E por isso, cante este hino e preste atenção a esta letra, que ela é muito poderosa. Aleluia. Vamos então. Somente a ti, Senhor, olhar somente a ti, Senhor, olhar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Olhar somente a ti. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. E agora, ponha a sua mão no peito, feche os seus olhos e vamos orar. O Pai Nosso está nos céus. Digam todos comigo: Pai Nosso, Pai nosso, que estás nos que céus, estás nos céus, santificado seja santificado seja o teu nome. o teu nome. A tua vontade seja A tua feita vontade seja feita na minha vida, na minha vida, como é feita no como céu. é feita no céu. O nosso cada dia me dá Que hoje. cada dia me dá hoje. Faz-me sempre agradecido Faz-me sempre agradecido com o que eu tenho. com o que eu tenho. Não me deixes cair, Senhor, Não me deixes cair, Senhor, porque teu reino e o poder, porque teu é o E a reino, glória? o poder e a glória. só a ti Só a ti darei glória e honra darei e glória, cânticos de honra, louvor. e A mais cânticos de ninguém, louvor, a mais só ninguém. tu és Deus. Só tu és Deus. Amém. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha o
seja feita a tua vontade, na terra como no céu, no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas ofensas como